Uma nação pensada em grupos de artistas, poetas, dramaturgos, homens das letras que cautelosamente idealizaram e sonharam um Brasil com cores, sentidos, espaços e caminhos próprios. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse o conceito de cor local. Cor local é um conceito muito característico do movimento intelectual do romantismo brasileiro. Na verdade, são romantismos, por se tratar de muitos e muitos intelectuais que construíram diversidades de posicionamentos e formas de pensar, mas justamente a cor local é uma das características que uniram uma parcela de muitos daqueles intelectuais literatos, sócio-historiadores, por aí vai. A ideia cor local seria uma especificidade que entende que existem características no território brasileiro que nos identifica, que faz com que nós sejamos diferentes de outras nacionalidades, de outros países. Lembrando que essa ideia de nação, país, ela é muito recente, né? Ela é moderna, não existiu sempre. A cor local brasileira, portanto, para muitos desses intelectuais dos romantismos, seria a heroicização de uma imagem que, sem dúvida nenhuma, ela é fantasiosa da identidade dos indígenas, entendendo eles como todos iguais, como se existisse somente uma identidade indígena, aquela identidade edênica, deles nus, sabe, uma imagem completamente idealizada, genérico, homogêneo, e entendendo que eles se encontram no passado brasileiro, né? Não se encontravam naquele momento que eles viviam ali no século XIX, começo do século XX, né? Dos movimentos românticos. Desconsiderava-se a pluralidade dos povos originários e negava muitas vezes a presença dos indígenas no território brasileiro do século XIX e XX, entendendo que não existiam mais indígenas, justamente por causa dessa identidade única e homogeneizada. Quem existia era mestiço. Então, portanto, essa cor local, muitas das vezes, ela quer enaltecer uma imagem dos indígenas, mas é um indígena completamente idealizado do passado, não os indígenas que viviam naquele momento, estavam sofrendo, lutando por suas vidas e por suas identidades. Lembrando que o português foi obrigado a ser falado aqui, né? Até então, até no começo do século XIX, falava-se mais o Inhangatu, que era a mescla de várias línguas, especialmente línguas indígenas. Cor local, esse conceito, ele parece muito bonito, né? Mas, na verdade, isso era uma dança entre questões locais, que davam identidades locais, e uma vontade de participar daquela ideologia que tomava muitos países do globo ocidental, de criar um Estado-nação, de fazer parte da civilização, do progresso. E essa ideia de criar uma identidade nacional, ela pode ser muito opressora. Afinal de contas, tentar caracterizar todo o território gigantesco como o nosso, que possui uma grande diversidade de culturas, de pensamentos, de etnias, a partir de algumas especificidades, só para fazer parte desse jogo internacional do nacionalismo, pode ser bastante opressor e violento, né? Pode ser um esforço de homogeneização muito violento, como de fato foi. Tanto a cor local como esses romantismos plurais que você explicou tão bem para a gente, eles foram extremamente importantes para esse fortalecimento de uma identidade própria brasileira que estava acontecendo naquele momento. E eles não são orgânicos, eles são bastante artificiais, no sentido de que é um pensamento de uma parte da elite intelectual brasileira do século XIX, né, sobre tentar construir essa identidade nacional. Veja que eu não coloquei no plural, né, não são identidades, né, no sentido justamente de criar uma identidade nacional. Assim que houve o processo de independência, que foi bastante violento, que existiam vários grupos com interesses diferentes, mas assim que ele ocorreu, principalmente por uma vontade da elite deste território que a gente passou a chamar de Brasil, em manter certos privilégios, por isso, processo de independência, assim que ele ocorreu, pensou-se, isso a gente consegue compreender através das várias cartas, José Bonifácio, por exemplo, muitos outros, na época, que estavam dentro desse jogo político, desse emaranhado, né, intelectual, político, social,
Então, havia um interesse em manter esses privilégios da elite e no medo de haver uma desassociação do território nacional, de ocorrerem processos de independência. Porque o Brasil era visto, como de fato era, como um grande sertão. Sertão significa desertão, ou seja, pequenos grupos de populações aqui e ali muito espaçados, com identidades, culturas muito diferenciadas. Isso era visto pelo poder central, pela a nova monarquia, como uma ameaça de conflitos, uma ameaça de repartição do território. A criação de uma identidade nacional, ela vai nesse sentido. Ela não, eu chamo ela de artificial nesse sentido, né? Para tentar aglutinar, converger essas populações num sentimento de pertencimento a uma nação, a um Estado, algo que era muito recente. Não se existia identidade de brasileiro até então. Aqueles que viviam nas colônias ou no posterior império português se viam como portugueses das Américas, no máximo como pernambucanos, baianos, né, a identidade da província, mineiros. Eles se viam como pertencentes ao Estado português, portanto, portugueses das Américas. Estou falando dessa elite, né? Claro que aí eu não estou falando das etnias indígenas, cada uma constitui as suas sofisticações locais, culturais, sociais. Tinham identidades muito bem definidas também, né? Muito bem definidas, com certeza. São os povos originários, né? Antes das invasões dos europeus, eles estavam profundamente enraizados, né? Talvez seja essa uma ótima palavra, né? Muitas das culturas veem que eles pertencem à terra e não o contrário, né? Ou seja, tinham criado toda uma estrutura extremamente complexa e sofisticada para poder... Jesus, a gente percebe muitos movimentos paralelos nesse período pós-independência. Quais deles você poderia destacar? Eu acho que essa sua pergunta é muito interessante, até para a gente aproveitar e fazer uma certa desconstrução, uma certa forma lógica, racionalista, que a gente tende a pensar, bastante ligada ao Descartes nessa época, né? Essa é uma delas, né? O racionalismo. Nenhuma ideia, movimento, pensamento, ele se interrompe e começa outro. A gente tende a pensar assim em caixinhas, né? Isso faz muito parte desse racionalismo que a gente tem em mente, mas, na verdade, eles continuam, se renovam, são ressignificados, eles sofrem, não, eles são acrescentados, né, a outras realidades, assim como a gente sabe que seria impossível uma infinidade de ideias interessantíssimas que são muito atribuídas aos europeus, mas que eles adquiriram, pensaram a partir ou com ou dos povos originários, das etnias africanas, né? E, na verdade, existe, como eu posso dizer, existe uma autoria compartilhada em muitas dessas ideias, ou essas ideias foram ressignificadas por eles e depois eles atribuíram como se fosse parte desse grande mundo civilizatório branco, cristão, ocidental, né? E o racionalismo é um deles, o humanismo é outro, o próprio iluminismo. Eles ainda estavam efervescentes, se contrapondo, se colocando, antagonizando os romantismos, dialogando com eles. E nessa mesma época começamos a ter alguns outros movimentos intelectuais muito importantes para nós, como o próprio marxismo, né? Marx estava vivo nesse período, o Darwin, o Spencer, que posteriormente o trabalho deles foi ressignificado como o darwinismo, o spencerismo social, né? E outros deixos. Agora, durante o nosso papo, você falou aí que este processo nacionalista, de uma construção de uma identidade própria, de um patriotismo recém-formado, não foi um movimento muito tranquilo. Ou eu estou enganado? Com certeza você está certo. Isso faz parte de uma determinada ideologia ocidental moderna que eu quero dizer, desde a construção dessa ideia de modernidade a partir do século XVI, das invasões dos europeus aqui, né, essa é uma outra desconstrução que precisamos fazer, né? Não tem nada de descobrimento, né? Os povos estavam aqui estabelecidos há mais de 15 mil anos. Então,
existe uma certa ideologia da civilização, do progresso, direcionada pelos brancos, como se eles fossem superiores, né? Como se existisse a grande mitologia da fusão de 3 raças, onde eles fossem superiores e estavam ali carregando aquilo. Isso não passa de um artifício, isso é bastante falso. Existe uma infinidade de culturas extremamente sofisticadas e simplesmente diferentes, né? Então, para essa ideologia da identidade nacional singular, né, e não plural, para essa ideia da civilização homogeneizada, do progresso, bem, entre aspas, progresso é sempre para alguém, não necessariamente para todos, se não for um progresso solidário, inclusive, né? Então, essa ideologia ela foi muito impositiva, essa ideologia da identidade nacional, porque começaram a se criar, a se fortalecer o que parece muito natural para a gente, mas não é, que são os Estados-nação. Essa ideia de Estado, nação, pátria, país, estava em construção justamente naquele momento, no século XIX. Não existiu desde sempre, né? Parece tão natural a gente viver essa realidade, mas é ali que isso estava se criando, né? Os países se antagonizando, disputando territórios, e para isso eles se afirmando: olha, possuímos tal identidade, você possui tal identidade. O que é ser um português? O que é ser um brasileiro? Então, é colocado de forma não muito orgânica a maior parte desses elementos, eles são impostos. E a própria ideia de que não existe uma pluralidade de etnias, mas a etnia brasileira, muito foi discutido nessa época, né, a partir da própria mestiçagem, o branqueamento, coisas profundamente violentas, elas são epistemicidas, etnocidas. E, portanto, a população, obviamente, como todos os sujeitos protagonistas, eles não simplesmente aceitaram isso docilmente, né? Houve uma infinidade de revoltas, uma infinidade. A gente pode falar que foi um processo violento mesmo? Sem dúvida. Violência é a palavra. É um processo violento, mas ele não aconteceu de forma passiva, como nenhum fenômeno histórico, né? Nada é necessariamente verticalizado, né? O Estado vai lá e impõe a população, fica ali de forma passiva. Isso também é uma ideologia, né? Essa ideologia da passividade é algo moderno, é algo, digamos assim, justamente talvez para a gente se sentir menos incomodado com isso, né? Como se revoltar ou achar que o colosso é grande demais para ser derrubado, mas na verdade nós é que somos os sujeitos protagonistas, assim como as etnias indígenas, população mestiça, a população das etnias africanas que foi escravizada, que todos eles estavam em processo ativo de protagonismo, resistindo a essa tentativa de homogeneização, que de fato nunca aconteceu, né? Nada mais plural do que a América Latina, o Brasil, né? Isso é, na verdade, uma ideia. Paralelo deste processo todo, tão plural como você disse, com o momento que a gente vive hoje. Eu acho que não tem tanta diferença, tem? Eu acho que tem bastante semelhança, muitas semelhanças, para dizer melhor, muitas semelhanças, justamente no sentido de que a gente ainda reafirma essas ideologias civilizatórias do progresso e da identidade, no sentido de impedir que as coisas sejam plurais, diversas, que tudo tenha que ser muito centrado numa ideia europeia, numa ideia branca, heterossexual, cristã, ocidental. Existe um esforço muito grande de colocar esses posicionamentos, né? De impor essa ideia, por exemplo, de identidade única. Ela está aí o tempo todo, todos os dias, sendo colocada para violentar vários povos originários, por exemplo. Então, para dizer, né, um dos grupos que sofrem o tempo todo com isso, né? Então, o que acontece é que essa ideia de identidade única, ela, novamente, eu repito, né, ela é bastante artificial, mas ela ainda possui muitos seguidores fervorosos, digamos assim. E a gente tem que pensar, ela não é nada inocente e pura.
além dela ser violenta, que existe hoje ainda de forma muito fervorosa, ela faz com que as pessoas pensem que elas devem se sacrificar por uma grande nação, um grande Estado. O que é essa grande nação, esse Estado, essa grande identidade? A não ser as próprias pessoas, não é? Todo esse território, essa identidade, na verdade, é composta por identidades neste território que a gente chama de Brasil, que são muito diversos, merecem respeito, reconhecimento. A gente tem sempre muito que aprender com todas elas. Então, essa ideologia... Você fala hoje de uma identidade própria brasileira, como você a definiria? Eu a definiria como plural. Eu diria identidades. A gente tem que sempre pôr o S aí, para a gente poder justamente não repetir esse ato, ou melhor, tentar não repetir esse ato, né, de colonização, de imposição de uma homogeneidade, de uma unidade. A gente tem que permitir não permitir nada, a gente tem que entender, né? Ninguém tem esse poder de permitir algo, a gente tem que entender que as coisas são plurais, que a composição de todo Estado, de todo país, de toda nação, ela é da multiplicidade, especialmente um país tão etnicamente múltiplo e rico como o nosso. Então eu diria, a nossa identidade se define por identidade. Mais do que nunca, né? Exatamente. Porque uma das mais importantes escolas de teatro da América Latina carrega o nome de Martins Pena. Conhecido como fundador da comédia de costumes no Brasil, Martins Pena, importante dramaturgo, foi muito além dos palcos. Entusiasta de uma arte nacional engajada, o que pouca gente sabe é que ele foi crítico de música lírica em meados do século XIX, exercendo a função de cronista ao escrever sobre o movimento do teatro lírico na corte para o Jornal do Comércio, que era importante periódico da época. Além de suas diversas peças teatrais, produzidas entre 1838 e 1847, seu envolvimento com a música é o reflexo de um profundo engajamento com a questão da identidade nacional, fortemente debatida após a independência brasileira. Martins Pena acreditava ser necessário investir no teatro brasileiro em todas as suas vertentes. Não por acaso, a primeira escola pública de teatro do Brasil recebeu seu nome. Fundada em 1908, a Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena iniciou suas atividades em 1910, com a primeira turma formada em 1913. Por lá, passaram grandes nomes das nossas artes cênicas, como Procópio Ferreira e José Wilker. Temos 3 personagens importantes nesse processo de construção de uma identidade própria pelo viés artístico, pelo teatro. Tá faltando a gente conhecer um, que era Martins Pena. Exatamente. Nesse mesmo ano, em 1838, um marco aí, embora a gente possa sempre questionar os marcos na história, mas um importante evento acontece, né? A gente tem 2 peças encenadas ali no teatro, que é dirigida também pela companhia do João Caetano. É a peça O Juiz de Paz na Roça, do Luiz Carlos Martins Pena. Por um viés diferente, a gente pode reconhecer nessa peça também características e um projeto ético-político de formação de identidade nacional. O projeto seria esse. Por um viés um pouquinho diferente, esquecendo um pouco da dor, como fez o Gonçalves de Magalhães. A gente estava na tragédia, no drama, agora Exatamente. A gente vai para um outro lugar. Um outro lado da moeda. A gente pode ver esses 2 movimentos, né? 2 projetos nacionais por viés estéticos diferenciados. Martins Pena vai executar esse projeto, ele tem esse intuito, mas ele vai fazer através da comédia. Não à toa, ele recebe o nome de fundador da Comédia Nacional. Isso por quê? Bom, ele é uma comédia cenicamente extremamente bem montada, com vários elementos que são muito mais do viés teatral do que o viés escrito, ou seja, tem elementos ali da ação teatral. Então, por isso que o Martins Pena, tanto que ele vai encenar muitas peças durante quase uma década com o João Caetano. Então, João Caetano, que já é esse cara preocupado com o teatro, tanto que escreve lições dramáticas, ele fecha total com Martins Pena. A gente está falando disso, e eu ressaltei a temporalidade da obra de Martins Pena, mas como que é trazer um texto dele para hoje, com tudo que a gente está vivendo? Como eu falei, o Martins Pena pode ser entendido como um verdadeiro ensaísta.
ensaísta porque ele olha para o Brasil e descreve o Brasil. As peças do Martins Pena, elas são tão ocupadas com essa característica, mesmo com viés crítico, que a gente vê defeitos, algo que vem da tradição, própria tradição cênica, da comédia, de apontar defeitos. O Martins Pena traz elementos também, assim como seus contemporâneos da comédia europeia. Ele vai trazer um elemento que é o chamado entremês. Entremês são peças curtas que aconteciam no intervalo de grandes dramas, muito usual em Portugal. Só que o entremês ele parece a comédia dell'arte. A grande diferença é que enquanto a comédia dell'arte acontecia na rua, o entremês ficava restrito aos palcos. É como se também o Martins Pena pegasse esses elementos, essas influências e colocasse numa arte nacional. E trazer para o nosso momento atual também, João Caetano, Gonçalves de Magalhães, qual seria o impacto disso para o público espectador? Eu acredito que o conhecimento dessas características que são brasileiras, já que se eles estão ocupados em fazer uma arte nacional, eles também estão ocupados com essa função milenar do teatro, que embora o teatro tenha características aí que se modificam com o tempo, ele tem uma coisa muito peculiar, que é o compromisso com a realidade, né? Que é o compromisso muitas vezes fazer quase um espelho da sociedade, principalmente nesse âmbito do século XIX, onde quase aponta ali o realismo. E mesmo que não sejam peças realistas, eu acredito que ao acessar essas peças, a gente tem esse conhecimento de que Brasil seria esse. Tanto pelo âmbito da crítica, a Inquisição, ao Gonçalves de Magalhães trazer a questão da Inquisição, ele traz a questão também de que não se quer um governo autoritário, talvez, um rei autoritário, como foi a Inquisição nos diversos países, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ele quer alertar o seu público de que a Inquisição é ruim, de que ela foi ruim. E no caso do Martins Pena, com todos esses aspectos que a gente já mencionou aqui, tanto estruturais quanto cênicos, ele é um grande... Ele difunde muito a cultura brasileira, nesses aspectos, assim, elementos que estão presentes até hoje. Agora, para a gente fechar, a gente, durante o nosso bate-papo aqui, falou muito sobre as particularidades do Brasil que estavam nesse teatro. Uhum. Me falam que particularidades são essas? Bom, no caso do Martins Pena, a gente vê ali festas, sendo ele em cena, ele propõe que fosse colocado ali festas tradicionais, como festa de São João, como coisas que aconteciam naquele período histórico, que danças é muito típicas também, né? Danças típicas, o vocabulário também é muito comum, a vestimenta, o Martins Pena é totalmente... Ele tem atenção com isso nas peças teatrais, tanto que quando você lê, você tem acesso às rubricas dele, e aí você vê todos esses elementos. Tem uma crítica, que é uma crítica que se segue na literatura brasileira também, que o principal talvez a fazer isso seja o Lima Barreto, já no início do século XX, final do XIX, que é sobre o contraste entre centro, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, e todo o interior, que naquele período já era denominado roça. A gente vê aí uma característica bem específica de uma crítica a um processo de construção civilizatório que centraliza e esquece o resto. E essa crítica ela está presente inclusive nesses intelectuais no Rio de Janeiro, que já viam isso acontecer, né? Muitos olhos voltados pelaquela criação num centro, esquecendo de outros Brasis que já existiam. Terras da minha pátria, eu vos saúdo, depois de longa ausência. Eu te saúdo ao sol da minha infância. Ainda brilhar te vejo nestes climas da providência esmero, onde se apraz a amiga liberdade, tão grata aos corações americanos. Minha terra saudosa, terra de minha mãe, como és tão bela, se em ti não venho achar da Europa o Fausto, pelo suor dos séculos regado, também não acharei suas misérias maiores que o seu brilho.
verdes montanhas que cercais meu berço. Como sublime sois, como sois grande. Trecho do poema de Gonçalves de Magalhães, saudação à pátria à vista do Rio de Janeiro no meu regresso da Europa, em 14 de maio de 1837.